A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando aulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Para você ver, estou gravando essa aula no dia 4 de março. E você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 11 dos jovens do primeiro trimestre de 2024, que traz por título: a doutrina deve fazer parte do culto. Preste atenção, a doutrina deve fazer parte do culto. Pode se preparar, viu? Porque aqui o alimento é forte. Presta bem atenção. Se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final desse vídeo, vou fazer a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a nossa dinâmica digitada, basta você acessar o nosso blog oficial. Coloca por gentileza aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Jovens e lá você vai ter acesso à nossa dinâmica por escrito e também a esta explicação por escrito, que nós chamamos de lição comentada dos jovens. Está sensacional em nosso blog, tá bom? Mas dando seguimento, se você é professor, você pode iniciar fazendo a dinâmica com seus alunos, mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas para o mesmo, com relação ao título. Mas observe, as perguntas precisam ser respondidas pelos seus alunos. Você é professor, não pode ficar fazendo perguntas e você mesmo responde. É um grande erro. É momento de dar oportunidade para que seus alunos possam estar falando e participando. Mas tem muitos professores que dizem o seguinte: pastor, minha turma é tímida, ninguém pergunta, ninguém responde. É por isso que eu pergunto e eu mesmo respondo. Preste atenção, talvez você já acostumou a sua turma a perguntar e responder. Com isso, eles não vão querer responder nenhuma pergunta sua. Será que eles vão querer correr o risco de responder errado? Lógico que não. Esse povo jovens não gosta de responder nada errado para depois não sofrer as críticas. Percebeu a intenção? Então é necessário você direcionar as perguntas, mas não pode responder. E se ninguém responder, você também não vai responder. Deixe o povo na curiosidade. Até porque, no decorrer das suas aulas, essas perguntas serão respondidas. Aqui, por exemplo, você pode perguntar à sua turma: o que significa doutrina? Pergunte para a sua turma. Pergunte também se eles conhecem alguma doutrina da igreja deles. Olha, se eles já ouviram falar acerca de costume. Pergunte também para os seus alunos. E culto? O que significa um culto? O que é que não pode faltar em um culto? Olha, o que é que não pode ter em um culto? Se você for ver, essas perguntas estão dentro do nosso título. Assim você vai perceber, verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Mas observe, você vai perguntar e não vai responder. E se ninguém responder, fica tranquilo. Até porque, no decorrer das suas aulas, essas perguntas serão respondidas. Mas segue a nossa dica. Agora, após a realização da dinâmica ou dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, a doutrina deve fazer parte do culto. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que culto é lugar de adoração, de reverência, de respeito ao nosso Deus. Mas, no entanto, não é porque você está adorando a Deus, servindo a Deus, que vai fazer de qualquer forma, com qualquer postura, qualquer maneira. Não é assim. O nosso Deus, ele é ordeiro.
O nosso Deus gosta de ordem e até no culto precisa ter essas doutrinas. É isso aí, esses ensinamentos do que deve e o que não deve ser feito. E nessa aula vamos aprender exatamente isso, a doutrina, o ensinamento que precisa haver no momento do culto. Você no culto não pode fazer tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você tem desejo, porque precisa seguir uma doutrina e um ensinamento. Mas fica tranquilo, viu? Porque a aula só está apenas começando. Dando seguimento, vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Colossos o que deve ter em um culto no momento de adoração ao Senhor. Por exemplo, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com ação de graça em vosso coração. Ou seja, tem que ser algo verdadeiro. Não pode falsificar, maquiar um culto. Você precisa ofertar a Deus, adorar a Deus voluntariamente, com muito compromisso e dedicação. Mas observe, cânticos espirituais. Deixa aqui, por gentileza, o que é que você entende por cânticos espirituais? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler. Agora vamos para o resumo da lição, onde está escrito: a liturgia do culto a Deus deve respeitar e estar de acordo com as Sagradas Escrituras. Irmãos, presta bem atenção. Tudo o que nós precisamos fazer, forma como o culto acontece. Aqui, por exemplo, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado da Bahia, congrego com esse grande homem de Deus, viu? Nós temos o nosso culto de ensinamento. Então, cada membro, obreiro, pastor, precisa conhecer a liturgia do seu culto. Te pergunto, na sua igreja, por exemplo, a liturgia do seu culto de ensinamento, do culto evangelístico ou de portas abertas, existe alguma diferença? Deixa aqui nos comentários que eu preciso conhecer. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura diária, que é a leitura recomendada de segunda até sábado. Eu sei que tem professores que não valorizam, viu? Mas veja só como essa leitura está sensacional. Aliás, é por isso que lá no meu Instagram eu posto todos os dias a leitura diária. Um cartaz bonito, organizado, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos. É o endereço do pastor lá no Instagram, viu? PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.teologia. Lá você vai ter acesso a vários materiais gratuitos, tá bom? Leitura diária, cartazes, videochamada, despertador. Fique à vontade para compartilhar com seus alunos e nas suas redes sociais. Agora vamos para a leitura diária. Segunda-feira, os louvores e a celebração a Deus. Terça, os fiéis louvam a Deus. Quarta, quando nos reunimos em nome de Jesus. Quinta, adorar a Deus em espírito e em verdade. Sexta, o culto racional. Sábado, um culto repleto do Espírito Santo. No domingo, é o título da nossa lição. A doutrina deve fazer parte do culto. Dando seguimento, vamos para o nosso texto principal, que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 33. Recomendo fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. Vamos colocar os nossos jovens para ler a palavra do Senhor. Chegou o momento da nossa introdução. Presta atenção como introduzir esse conteúdo. O culto é essencial na vida de um cristão. É nele que a comunhão é fortalecida, a edificação é possível, as responsabilidades cristãs são cumpridas em parte. O louvor congregacional acontece e a palavra de Deus é pregada e ensinada. O culto cristão tem as suas normas, pois pela sua palavra Deus orienta o seu povo a adorá-lo e de que forma deve fazê-lo. Mesmo nas adversidades pessoais e culturais, a ordem do culto deve ser respeitada, principalmente do que se refere à centralidade das Escrituras no culto a Deus. Preste atenção, professor. A nossa aula vai estar na temática da forma do culto. Como deve acontecer um culto? Deus, para receber explicações da palavra, para estar cantando, estar tendo oportunidade, estar prestando também o nosso serviço. Então, normalmente na igreja, nos cultos, acontece uma adoração geral. Claro que cada crente no seu banco adora a Deus, mas vai depender muito, né, do culto, da liturgia do culto, de quem vai estar dirigindo o trabalho. Eu quero ter oportunidade.
tem que esperar a pessoa que está dando oportunidade sentir de Deus e lhe dar oportunidade. Ah, pastor, mas eu quero. Vigia com relação a isso, irmãos. Você está entendendo? É a ordem no culto. Eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero. Eu queria pregar hoje, eu vou pregar. Eu queria cantar. Se Deus quiser que você cante, que você pregue no culto, Deus vai tocar no coração de quem está na frente da obra e este vai te dar oportunidade. Logo, se Deus não falou o coração de quem está dirigindo o trabalho, você não vai cantar, não vai pregar, mas vai adorar no seu canto mesmo. Ninguém consegue impedir a sua adoração a Deus, mas o seu serviço, olha, o ato de você cantar na frente, pregar, isso vai depender sim da ordem do culto, de quem está na frente do culto, e deve ser respeitado por qualquer pessoa. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e o item 1, que traz por título a ordem no culto. No item 1, liturgia cristã. Observe, o vocábulo liturgia advém dos termos gregos leute e laus, povo, e urgia, trabalho, ofício, que conjuntamente significam serviço ou trabalho público. É um termo amplo, mas que no mundo grego passou a ter uma conotação sagrada, indicando um ofício religioso. Foi usado originalmente pelos sacerdotes levíticos no Templo de Jerusalém e só mais tarde foi aplicado ao contexto do culto cristão. A liturgia cristã está pautada nas escrituras sagradas, conduzindo aos crentes à adoração. O dicionário teológico da CPAD afirma que a liturgia em si não se constitui em culto, é necessário que venha acompanhada de verdadeira disposição espiritual para adoração ao Senhor. A liturgia é a roupagem e o amor a Deus, a verdadeira substância do culto. Rito e culto também são termos correlatados, contribuindo para que o culto tenha o padrão bíblico. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Presta bem atenção, professor. Liturgia do culto. Pastor, o que é liturgia? É tudo aquilo que acontece, é a forma como acontece um culto. É como o culto é dirigido, direcionado. Por exemplo, cada pessoa que está na responsabilidade de dirigir um culto, está na frente de um culto, precisa seguir a liturgia, a ordem do culto. Quem vai ter oportunidade, os louvores, o tempo de iniciar o culto, o tempo de terminar o culto. Quem vai ter oportunidade, qual vai ser o estilo da pregação. Tudo isso está dentro da liturgia. É como o culto acontece. Por exemplo, existe culto de ensinamento que tem uma liturgia específica. Normalmente, 1 hora de oração ou meia hora de oração. 2 hinos cantados na harpa cristã. Normalmente é assim, viu? Depois é feita a leitura, a pregação de 1 hora aproximadamente. Existe também os cultos públicos, onde é um culto mais elevado evangelístico, com a intenção de salvação de almas. A pregação é um tom um pouquinho diferente, né? Mais animada, mais empolgante, e isso devido ao pregador. Então, se você for ver, a liturgia é como acontece um culto. Mas, propriamente dito, a liturgia não é um culto. Não é porque você está cumprindo a liturgia do culto que você está adorando a Deus. Eu preciso adorar a Deus voluntariamente, com compromisso, com responsabilidade. É um ato voluntário de adorar a Deus. A liturgia é necessário para que na igreja possa haver ordem, uma organização, uma disciplina. É necessário que haja liturgia. E outra coisa interessante, viu? Cada igreja tem sua liturgia. Ah, pastor, a melhor liturgia é minha. Vigia com relação a isso. Se você é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, respeite, honra e cumpra com a liturgia da sua igreja. Se você é da Igreja Batista, honre e cumpra a liturgia da Igreja Batista. Cada igreja tem sua liturgia e os seus membros precisam respeitar a liturgia e conhecer. E deixa Deus te usar. Dando seguimento ao nosso primeiro tópico e segundo item, que traz por título a ordem no culto. Observe. A respeito do culto, a declaração de fé da Assembleia de Deus diz o seguinte: entendemos que a adoração pública é o encontro com Deus para um diálogo. Nós conversamos com Ele por meio de nossas orações, cânticos e ofertas. E Deus fala conosco por meio de sua palavra, pregação e ensino, e das manifestações dos dons espirituais.
Esse tema é importante e complexo, pois o culto é composto de elementos humanos e espirituais. Daí a necessidade de ordem pré-estabelecida com vistas à decência e ordem. Isso não é negligenciar e nem desprezar a espiritualidade do culto, pois, como afirma o comentário bíblico Bacon, onde a decência e a ordem não são observadas em cada parte da adoração a Deus, não se pode adorar de uma forma espiritual. Um culto considerado bem ordenado e que agrada a Deus é aquele que cumpre o seu propósito de adoração, edificação, comunhão, exortação e pregação do Evangelho. A ordem do culto não serve para enrijecê-lo, mas para colocá-lo em direção ao propósito para o qual foi estabelecido. Veja só, professores da IBD, um culto ele tem o seu propósito. Olha, é evangelístico para a salvação de almas, então toda a sua temática, a sua estrutura tem que ser feita pensando no pecador, para converter o pecador, para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, que nós sabemos que é a obra do Espírito Santo na vida da pessoa. Por isso, devemos dar espaço, direcionamento para que Deus possa estar na frente do trabalho, para que Deus possa estar direcionando a nossa vida. Por isso, um culto não pode acontecer do jeito que eu quero, como eu acho que deve ser feito, não. Precisa estar sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E Deus vai direcionar a palavra, os louvores, os cânticos. Mas, no entanto, tudo isso dentro de uma ordem. Eu disse aqui anteriormente que nosso Deus ele é ordeiro. O nosso Deus ele gosta de um padrão. O nosso Deus ele gosta das coisas no seu devido lugar. Não é à toa que no Antigo Testamento nós temos famílias específicas, olha, para seus porteiros do templo, para seus levitas, para seus sacerdotes, para seu sumo sacerdote. Está entendendo? Para cada função no tabernáculo ou no templo, existia uma família específica. Isso mostra que o nosso Deus, ele é ordeiro, gosta de ordem e não gosta de bagunça. Mas muitas pessoas querem bagunçar a igreja. Não, porque na igreja espiritual, a igreja de Deus, a gente faz qualquer coisa. Não é assim não, crente. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar, e isso é verdade. Jonas orou e adorou a Deus no ventre de um grande peixe. Então você pode adorar em qualquer lugar. Mas observe, quando você vai cultuar ao Senhor em uma igreja, em uma casa de oração, é necessário seguir as ordens dessa casa. É necessário estar atento à liturgia do culto, para que a sua fônica exposição das Sagradas Escrituras, testemunhos, ofertas e dízimos. Ou seja, em um culto precisa haver oração, 1 hora, meia hora, 15 minutos, mas em todo culto tem que ser tirado um momento de oração. Pode ser até quando você chega. Normalmente na Assembleia de Deus, os cristãos são ensinados, e muitos fazem dessa forma, ao chegar na igreja, ficar de joelho por um momento, apresentando a Deus a sua vida, se apresentando ao Senhor, tá bom? Para que possa acontecer um culto. Quando o culto é de ensino, normalmente demora 1 hora ou meia hora esse período de oração. No culto evangelístico, é só naquele momento que você chega, dobra seu joelho, se apresenta diante de Deus. Aí vai variar 5 minutos, 4 minutos, 10 minutos, de acordo com o seu tempo. E quando você chegou, por exemplo, se você chega na igreja 8 horas, pelo amor de Deus, no culto evangelístico, o certo é você chegar, fazer sua adoração a Deus, ali orando de joelho, e se levantar para participar do culto coletivo. É assim que tem que acontecer. Agora, já pensou, pelo amor de Deus? Chega o irmão ou a irmãzinha 8 horas no culto evangelístico, que o foco é salvação de almas. Fica de joelho orando em voz alta. Meu Deus, abençoa minha família, abençoa minha casa, abençoa, salva todo mundo, salva não sei o que lá. No culto público não é o momento. Não é que ninguém vai prejudicar a sua oração, não, pelo amor de Deus. Mas não é o momento, não é a hora, não é o culto para isso. Mas eu posso ficar de joelho? Pode, desde que você esteja conversando com Deus. Eu disse aqui anteriormente que a minha forma de adoração não pode prejudicar o outro.
Isso é decência, é ordem no culto. E quem não tem essa ordem, olha, quem não tem essa decência, acaba bagunçando o culto, acaba desorganizando o culto. Aí quando o pastor manda chamar a atenção, acha ruim, o senhor está me prejudicando, o senhor não quer que eu adore a Deus. Não é isso não, meu irmão. Está faltando decência. Você precisa conhecer a liturgia do culto para que você possa adorar a Deus da sua melhor forma e da sua melhor maneira. Amém? Está entendendo aí? Então o culto precisa ter oração, leitura da palavra, cânticos espirituais, ministração da palavra, apelo, quem quer aceitar a Cristo. Eu acho tão bonito quando é feito um apelo, mas observe o seguinte, o apelo precisa ser feito, mas pelo amor de Deus, não passa 10 minutos não, 15 minutos, apelando mesmo, forçando as pessoas a aceitar a Jesus. Não é correto não. Não é certo. É por isso que muitas pessoas estão aceitando a Cristo, mas não estão se convertendo. Tem pregador por aí que força a pessoa a aceitar a Jesus. Está errado. Nós precisamos perguntar. Nós devemos perguntar, quem quer aceitar a Cristo, levante sua mão como forma de identificação, para que a igreja possa te conhecer, mas sem forçar ninguém. Não adianta forçar ninguém para aceitar a Jesus Cristo, porque a pessoa precisa se converter a Cristo. E quem faz esse processo de convertimento ou de convencimento é o Espírito Santo de Deus. Não cabe a mim e não cabe também a você. Agora, fazer o apelo é possível, desde que seja feito com muita decência. Mas tem pregador por aí que força muito a barra. Não está certo também. Meu Deus, eu lhe falei que aqui o alimento é forte, viu? Mas pergunta o seguinte, está gostando? Está entendendo? Então, por gentileza, deixa aqui o seu like e se inscreva no nosso canal, viu? Aproveito também a oportunidade para lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, explicação por escrito, artigos, resumos, ideias de apresentações, ideias de encerramento do trimestre, ideias de lembranças, certificado, simulado. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo, olha, passando aqui agora. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro do canal e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos jovens. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título a diversidade do culto. No item 1, o culto. Observe. O termo culto tem sido definido a partir da palavra grega latreia e liturgia, indicando o vocábulo adoratio ou adoração, prática vital no culto cristão. Adorar é reverenciar, é prostrar-se, é curvar-se, reconhecer, celebrar e exaltar a majestade divina. Portanto, o culto leva o crente a reconhecer a grandeza e a santidade de Deus, assim como a sua própria pequenez e necessidade de perdão e santificação. Cultuar tem relação com adorar a Deus. Essas duas ações correspondem ao serviço em favor do Senhor e de sua igreja. Isso levou Paulo a convocar os irmãos de Roma que entregasse o corpo em sacrifício e renovasse a mente, que equivale à totalidade do homem, com culto racional a Deus. Culto é entrega, é uma forma de consagrar tudo a Deus como reconhecimento de sua grandeza e graça. Observe o seguinte,
O culto, ele é projetado, organizado, planejamento, para que eu e você possa ir cultuar. Presta atenção, o culto é um lugar onde nós devemos adorar a Deus, reverenciar a Deus, exaltar a Deus. Então, o culto é feito para que eu, enquanto cristão, enquanto adorador de Jesus, possa ir na casa do Senhor, adorar o nome dEle, ofertar a Ele. É momento que eu preciso me apresentar a Deus, exaltando, glorificando, bendizendo a Ele, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Então, em nossa mente, tem que estar o propósito de ir para o culto, adorar o nome dEle, reverenciar o nome dEle. Ou seja, é quando eu me apresento a Deus para exaltar o seu nome, engrandecer sua majestade. Então, culto é o lugar que você vai entregar. Olha, culto não é lugar que você vai receber. Culto é lugar que nós vamos adorar. Eu vou entregar a Deus aquilo que eu tenho, a minha vida, os meus louvores, os meus talentos, os meus dons. Preciso estar a serviço de Deus, a serviço do culto. Mas preste atenção, tem pessoas que eu não sei quem foi que ensinou, mas ensinou errado ou aprendeu errado. Nós aprendemos, direta ou indiretamente, que eu vou para o culto para receber a minha bênção, para receber prosperidade, para receber a minha cura. Eu vou para o culto para receber. Eu vou para o culto hoje para receber minha bênção. E está errado. Como assim, pastor? Irmãos, culto é lugar de entrega. Eu vou para o culto adorar a Deus. Eu vou para o culto render graças a Deus. Eu vou para o culto agradecer por tudo quanto Ele já tem feito na minha vida. Mas as pessoas estão indo para o culto para receber alguma coisa. Aí, de repente, quando não recebe, fica frustrado, nervoso, decepcionado. É porque você está indo com o propósito errado. Ah, pastor, quer dizer que no momento do culto eu não posso ir para o culto querendo receber minha bênção? É isso mesmo. Não deve ser o seu foco, a sua meta. Olha, o seu foco, a sua meta é ir para o culto, adorar a Deus, reverenciar a Deus, cultuar ao Senhor. Agora, o nosso Deus, Ele é bondoso. O nosso Deus, Ele nos ama por causa da nossa adoração. Por causa da nossa sinceridade, Deus pode sim nos abençoar na hora do culto. Deus pode sim abrir as portas que estão fechadas. Mas entenda, não deve ser o meu propósito, não deve ser a minha intenção. Eu não posso ir para o culto pensando em receber. Eu vou para o culto adorar. Agora, através da sua adoração, através do seu culto, as portas vão se abrir. Deus vai entrar com providência, porque você está adorando o nome dEle. Você está reverenciando a Ele. E é isso que faz com que as portas se abram, é isso que faz com que Deus abra as portas e entregue a sua bênção. Entendeu aqui a diferença? Você deve para o culto adorar e servir a Deus. Agora, através da sua adoração, do seu serviço, as portas vão se abrir, porque o nosso Deus, Ele é bom demais. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele fala conosco constantemente. Eita glória, é bênção pura sem mistura. Eu lhe falei, aqui o alimento é forte. Agora vamos para o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título diversidade no culto. Observe, o culto dá ao crente a oportunidade de servir ao Senhor como forma de adoração. Mas como isso pode ser feito? Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, está escrito: tudo quanto vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Aquele que deseja agradar a Deus, servi-lo, deve fazê-lo por meio do que tem de melhor. E é aqui que a diversidade cumpre o seu papel de adoração, pois cada um pode servir ao Senhor com o que é capaz de fazer. Paulo fala sobre a diversidade de dons, de ministérios e de operações ao normatizar o uso dos dons espirituais, enfatizando que há um Deus, enfatizando que há só um Deus que opera soberanamente em favor do mesmo propósito. Em outra ocasião, ele ensina sobre diferentes mistérios dados pelo mesmo Senhor e com o mesmo objetivo de preparar os crentes para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, a diversidade deve ser vista como recurso precioso que deve ser bem administrado no culto, para que cada um, na sua individualidade, adore ao Senhor e sirva à igreja, inclusive com os dons espirituais, com o propósito de honrar a Deus e edificar o corpo de Cristo. Observe o seguinte: na hora do culto,
Na hora do culto, você vai estar servindo a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Observe, culto é lugar de adoração. Agora, na hora do culto, você precisa adorar a Deus com tudo aquilo que você tem, com seus talentos, com seus dons, com as tuas ofertas. É momento de entrega. Você vai estar servindo a Deus com a tua adoração, com o teu serviço, vai estar cantando, vai estar pregando, vai estar tocando, sendo recepcionista, vai estar limpando, vai estar recebendo os irmãos, vai ser o porteiro, vai estar tomando conta das crianças. Independente do seu serviço, vai estar servindo e adorando a Deus. E observe, no hebraico, a mesma palavra para serviço é a mesma palavra para adoração. Logo, nós entendemos que quando você está servindo a Deus, você está adorando a Ele. Então, as pessoas, quando estão trabalhando na igreja, prestando algum serviço na hora do culto, essas pessoas também estão adorando a Deus com seus talentos, com as suas oportunidades, sabe? Com o seu comportamento, com as suas atitudes. Então, existem várias maneiras que eu posso adorar a Deus. Na hora do culto, levantando a mão e está adorando a Deus. Na hora do culto, é o porteiro e estar adorando a Deus. O que não pode eu me esconder. O que não pode eu fugir. Eu preciso me apresentar diante de Deus com coragem, voluntariedade para servir a Ele com tudo aquilo que eu tenho, com as ofertas, com os talentos, com o ministério, meu Deus amado, com os dons. Tudo tem que estar a serviço do reino de Deus. Tudo tem que estar para a glória do nome dele. Todo o meu talento, todas as minhas habilidades, todos os meus ministérios tem que estar a serviço de Deus. Os teus talentos, varão, tem que estar a serviço de Deus. Os teus dons têm que estar a serviço de Deus para a edificação da igreja. Os dons espirituais servem para a edificação da igreja, para crescimento da comunhão com a igreja, para que a igreja possa obter mais conhecimento da palavra do Senhor, mais conhecimento de Deus e que possa adorar continuamente. E esse tem que ser o meu propósito e o seu propósito. Será que isso acontece na nossa vida? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Agora o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título, Unidade na Diversidade. Observe, o texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 ao 11, é uma referência a um culto universal, que em breve ocorrerá, no qual todos os redimidos se prostrarão diante de Cristo para adorá-lo e reverenciá-lo. Deus constituiu a humanidade com características diversas e em uma análise mais restrita, em certa medida, isso se reflete no culto, que seja nos diferentes dons que o Senhor dá aos crentes, ou mesmo na forma com que cada um adora a Deus. No entanto, os diferentes dons e as diferentes personalidades não justificam a falta de reverência e a desordem que pode comprometer a adoração ao Senhor e a edificação do corpo de Cristo. Observe o seguinte, cada pessoa tem sua forma de adorar, isso é verdade. Cada pessoa tem seu temperamento, tem sua postura, tem sua forma. Tem pessoas, irmãos, que já gostam de conversar com a gente, né? Pegando, abraçando, batendo na mão. São a forma que a pessoa tem para conversar. Já tem outras pessoas que conversam com você mais afastado, não gostam de falar muito, fala pouco. Isso são características de cada pessoa. E essas características, ou essas personalidades, esses temperamentos, também estão dentro do culto. Pois no culto tem pessoas normais como eu, como você. Não são pessoas super normais, são pessoas normais, convertidas a Cristo, mas que têm o seu temperamento, mais emotivas, mais racionais. E nós precisamos entender isso. Mas, no entanto, meu comportamento, o meu temperamento, a minha personalidade não pode prejudicar o culto do meu vizinho, o culto do meu próximo. Eu não posso prejudicar a adoração de ninguém por causa do meu comportamento na hora do culto. Aí eu sou tímido demais, eu não gosto que ninguém fale comigo. Tá errado, porque a gente gosta de dar um glória a Deus, aleluia, mas não precisa também gritar. Então observe o seguinte, aquele que não gosta de muito barulho, não pode também prejudicar o irmão que está do seu lado de dar um glória a Deus, de levantar a mão, porque isso faz parte da adoração a Deus dele. É a forma que ele aprendeu, que ele gosta de adorar. Amém? Então, quem é tímido, olha, que não gosta de muito barulho, não pode também prejudicar aquele que gosta de levantar a mão, de dar glória a Deus, de falar em mistério, não pode ser impedido. Mas também, aquele que gosta de levantar a mão, que gosta da glória a Deus, não precisa gritar, não precisa fazer escândalo, não.
Tem pessoas, irmãos, que fazem maior escândalo. É escândalo mesmo. Tem momento de você adorar a Deus em qualquer forma, em qualquer lugar, isso é verdade. Mas precisa haver uma postura. Ah, irmão, está me atrapalhando. Ah, irmão, é o inimigo. Não é inimigo, não, é a ordem. Você não pode sair gritando em qualquer lugar. Já pensou se a pessoa gritasse toda hora na sua casa? Já pensou se você for diante de um juiz, chega no lá gritando com esse juiz, ele vai gostar? Vai mandar te prender. Então existe lugar para tudo e eu preciso entender isso. Agora eu posso levantar a mão? Pode levantar a mão. Eu posso dar uma glória a Deus? Pode dar uma glória a Deus. Eu posso falar em mistério? Pode falar em mistério, porque é bênção por essa mistura. Mas entenda, a minha forma de adoração, o meu jeito mais emotivo, mais fechado, mais alegre, mais comunicativo, ou menos comunicativo, não pode prejudicar a adoração de quem está do meu lado. É isso que tem que haver. Ou seja, é unidade na diversidade. Cada pessoa tem sua forma de adoração e precisa ser respeitado. Mas eu também não posso prejudicar a forma, nem criticar a forma que o outro adora a Deus. Eu digo o seguinte, tem pessoas que se recebesse a notícia que ganhou R$1 milhão, tinha pessoas que iam chorar, tinha pessoas que iam gritar, tinha pessoas que iam sair correndo, tinha pessoas, meu Deus, que iam contar para todo mundo. Já tem pessoas que recebem também essa notícia e ficam quieto, não chora, só fala o seguinte, graças a Deus, obrigado meu pai. É o jeito dela, é a forma dela. Te pergunto, e você recebesse a notícia que ganhou R$1 milhão, qual seria a sua posição? Você ia ficar quieto, ia dar glória a Deus, ia contar para todo mundo, ia gritar, ia chorar, ia pular, ia dar pulo mortal. Qual seria a sua atitude se você descobrisse que ganhou R$1 milhão? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Meu Deus, é forte, viu, irmãos? Nossa intenção está te ajudando, trazendo alguns esclarecimentos, algumas informações que são úteis para você ministrar a sua aula, tá bom? Agora vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, vou deixar aqui um aviso. Se você quiser me levar na sua igreja para ministrar uma formação, capacitação, jornada pedagógica, uma conferência do EBD, fique à vontade. Nós estamos abrindo a nossa agenda para atender qualquer lugar, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil também, tá bom? Recentemente recebemos o convite, já estamos nos organizando para atender o nosso convite lá nos Estados Unidos e também na Bélgica, tá bom? Já estamos organizando o nosso passaporte e em breve teremos novidades. Mas deixo claro, atendemos qualquer lugar do Brasil, fora do Brasil também, é só entrar em contato conosco. Nosso WhatsApp está aqui. E observe, eu estou fazendo um trabalho de formação, de capacitação com professores de adultos até pré-adolescentes. E a minha esposa, a nossa irmã Neia, trabalha com formação de professores da turma infantil, tá bom? Por isso, fique à vontade que será um prazer estar na sua igreja. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título a exposição das escrituras no culto. No item 1, expondo as escrituras. Observe, a exposição fiel das escrituras atinge o coração dos crentes e converte o perdido, pois a pregação do evangelho é um instrumento pelo qual Deus decidiu salvar os que creem. Portanto, a exposição da palavra de Deus deve ser central no culto cristão. Na obra O Pastor Pentecostal da CPAD, o autor mostra que a igreja deve buscar se parecer com a igreja primitiva, principalmente na valorização da pregação da palavra de Deus, como se lê. A igreja primitiva pregou a palavra e foi através desse ato que Deus fez com que a igreja crescesse. Nós também devemos fazer o mesmo. A exposição fiel das Escrituras deve ser central no culto genuinamente cristão. Observe o seguinte, irmãos, não tem culto se não tiver palavra. Observe o seguinte, não existe culto se não tiver palavra. Quando nós nos reunimos, é para aprendermos de Deus, pregarmos, ouvirmos a palavra, aprendermos a vontade do Senhor. Culto que é culto precisa ter a pregação da palavra, a exposição da palavra. Mas observe, não é a minha palavra, não é a sua palavra, não é filosofia, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Precisa ser pregada genuinamente. A nossa pregação, o nosso ensino tem que ter Cristo no centro. É palavra, irmãos, de exortação, de consolo, de edificação evangelística. A pregação precisa ser pregada segundo aquilo que está escrito. Mas hoje tem muitas
muitas pessoas pregando, subindo em nosso púlpito para pregar aquilo que ele quer, aquilo que ele gosta, os seus próprios costumes, as suas próprias vontades, está errado. Eu preciso pregar o evangelho de Cristo. E você sabe, a palavra evangelho significa boas novas. Eu preciso apresentar as boas novas de salvação, de libertação, de transformação para a vida das pessoas. Pastor, quais são essas boas novas? É Jesus. Ele morreu, ressuscitou e está à destra de Deus, e um dia vai vir buscar a sua igreja e eu vou morar no céu. Então eu, enquanto cristão, preciso ter essa firmeza, essa convicção de pregar a palavra. Agora observe, tem muitos lugares por aí que as pessoas já não têm mais tempo de ouvir a palavra. 5 minutos para o pregador, 10 minutos para o pregador, passar para o pregador 9 horas, pelo amor de Deus, está errado, não está certo. Precisamos vigiar. Ah, pastor, porque tem um cantor fulano de tal. Ah, pastor, tem um congresso não sei de quê. Tem um departamento. Vigia com relação a isso. Por exemplo, né? Você convida as pessoas descrentes para estar na igreja. Tem várias pessoas descrentes na sua igreja. Chega às 7 horas da noite. Tu acha que depois das 9 horas esse povo descrente vão estar no mesmo propósito? Vão estar entendendo mais nada, pelo amor de Deus? Você pode estar prejudicando a aceitação de Cristo por parte dessas pessoas. Porque, irmãos, quem consegue ficar concentrado, analisando, sabe, durante algumas horas sentado? Ninguém. A nossa mente já foge da intenção. Se muitos cristãos não conseguem ficar dessa forma, imagine só pessoas descrentes que não têm o Espírito Santo de Deus. Então, quando você for pregar, quando você for organizar um evento, vigia com relação a isso. Não adianta encher seu congresso de cantores, para passar o tempo todo cantando, e não tem espaço para pregação. Precisa ser deixado tempo para pregação. Culto sem pregação não é culto. Vigia com relação a isso. Meu Deus, apertei o juízo de muitas pessoas, né? Mas é momento de você conversar sobre isso. Os congressos dos jovens, né? Das senhoras, das irmãs. 5 cantores no mesmo culto, pelo amor de Deus. Vai passar o tempo todo só cantando e depois quer que o pregador faça milagre? Vigia, professor. Vigia, líderes, departamentos. Vigiam. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título: Louvores que pregam as Escrituras. Observem. Desde os primeiros dias da igreja até hoje, a pregação é o método mais comum e usado para a proclamação das Escrituras. Entretanto, há outras formas pelos quais essa verdade pode ser compartilhada, como pelo recurso dos hinos a serem cantados durante os cultos, já que por eles a doutrina bíblica pode ser bem fixada na mente e no coração dos presentes. Reafirmamos a importância da harpa cristã, que, conforme consta no dicionário do movimento pentecostal, ela é o inário oficial de nossas igrejas, que surgiu em virtude das peculiaridades históricas e doutrinárias. E os pioneiros sentiram a necessidade de um inário que também enfocasse as verdades pentecostais. Há outros hinos que também cumprem este propósito, mas para nós a harpa cristã cumpre esse papel com segurança, justamente porque nela constam as bases doutrinárias da nossa confissão. Preste atenção aqui agora. É momento de apertar o juízo com relação aos cantores. Olha, com relação aos cantores, com relação aos hinos. Por que isso, irmãos? Tem hinos que só o sangue de Jesus. Tem hinos que exalta o homem. Exalta a grandeza do homem. A necessidade do homem. E, na verdade, os hinos têm que ser feito, composto para exaltar a Deus. Exaltar a majestade do Senhor, mostrar a necessidade que nós temos de Deus. Mas muitas das vezes os hinos são feitos para exaltar o homem, engrandecer o homem. Eu vou te dar, tu vai receber, tu merece. Vão gritar, vão falar, vão ver. Não é isso. Estamos falando de hinos espirituais, hinos que exaltam a Deus, que engrandece o nome do Senhor. Todo hino tem que ser feito com esse foco, mas hoje em dia, por causa das mudanças, estão tendo hinos cantando em nossas igrejas que não engrandecem o nome de Cristo, não exaltam o nome do Senhor. Nós precisamos entender que nós somos servos e Ele é o Senhor. Quem manda em nossa vida é Deus e nós não podemos mandar nele. Ele faz aquilo que ele quer e nós precisamos obedecer. Mas hoje as coisas estão tudo mudadas. A maioria dos hinos que têm sido cantados por aí não exalta o nome do Senhor, não tem base doutrinária nenhuma.
É por isso que é destacado que na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, os hinos oficiais são os hinos da harpa cristã. Mas em muitas igrejas, os hinos da harpa não são mais cantados. É isso mesmo, os hinos da harpa não são mais cantados, são deixados de lado, muito atrasado, muito calmo, não chama a atenção de ninguém, sabe por quê? Hoje o povo quer aquele hino mais animado, com bateria para um lado, bateria para o outro, que a gente não conhece, não sabe letra mais nenhuma, só ouve apenas a batida da guitarra, só ouve apenas o toque da guitarra, a batida da bateria, e está errado. Os hinos têm que ser feitos, produzidos, para exaltar e engrandecer a majestade do Senhor. E precisamos tomar bastante cuidado, porque esses hinos que movimentam o nosso corpo não alimentam a nossa alma. Preste atenção e anote aí, viu? Esses hinos que movimentam o nosso corpo não alimentam a nossa alma. Hinos para alimentar a alma precisam ter base bíblica. Ei, Jesus, tem que estar na direção bíblica. Tem pessoas que pegam somente as promessas de Deus e colocam tudo em hino. Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai fazer, mas não diz que tem que se converter. Ei, Jesus, que tem que obedecer, que tem que falar não para o pecado, que tem que se afastar da prostituição, que tem que se afastar de tudo aquilo que é mal, mas somente Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar se tu for crente fiel. Deus vai te dar se tu for orar. Deus vai te dar se tu for consagrar. Deus vai te dar se você buscar a Ele. Mas tem pessoas, irmãos, que não oram, não lê a Bíblia, não vai para a igreja e quando vai para o culto, ei meu Deus, Deus vai me dar, vai te dar o quê, crente, pelo amor de Deus? Se tu não ora, se tu não busca, se tu não consagra, o que é que Deus vai te dar? Ah, mas o hino falou comigo. Falou contigo porque falou daquilo que você quer. Falou contigo porque está exaltando o teu ego. Mas, pastor, o senhor pega muito duro. Não é assim, não, irmãos. Precisamos falar a verdade. Os nossos jovens precisam entender que a palavra de Cristo tem que ser pregada de várias maneiras. Os hinos, pode pregar com louvor? Pode, é bom demais. Agora, cuidado com esses hinos, porque hinos que movimentam o corpo não alimentam a alma de ninguém. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título, Pregando as Escrituras. Observe. Até aqui a ênfase tem sido sobre o dever de anunciar as Escrituras. Contudo, é preciso destacar o conteúdo a ser anunciado no culto prestado a Deus. Não basta saber o que fazer, é preciso saber como fazer. Jesus ordenou que os seus discípulos pregassem o evangelho a toda criatura. Observe que o mestre não só ordenou que pregasse, mas também orientou qual a mensagem que deveria pregar. Quando a igreja deixa de ser fiel na entrega da mensagem genuinamente bíblica, ela inevitavelmente pregará mensagens contrárias à verdade de Deus, e isso é prejudicial à sua saúde espiritual. Portanto, a Igreja de Cristo deve expor as Escrituras em seus cultos, permanecendo fiel, certa de que será recompensada. Irmãos, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, nos louvores, na pregação, com sua guitarra, com a sua bateria. Faça tudo para que o nome do Senhor seja exaltado. E preste atenção, cuidado, irmãos, com a arrogância, com a prepotência, com a soberba, que são sentimentos que batem no nosso coração. Sabe? É a fama, é o reconhecimento, é os likes, é as curtidas, são as curtidas. Tudo isso pode prejudicar a nossa vida espiritual. Por isso, tudo que você for fazer, apresente a Deus. Coloque na mão do Senhor que Deus vai estar direcionando e te abençoando para a glória dEle. Você está entendendo? Não é para a sua glória, não é para o seu agradecimento, é para o agradecimento e a glória dEle. Eita, meu Deus do céu, viu? Vamos para a nossa conclusão, presta atenção, fica conosco até o final, viu? Porque ao final dessa aula vou deixar aqui aquela dinâmica sensacional. Vamos para a nossa conclusão? Esta lição discorreu sobre o culto cristão genuinamente pentecostal, ressaltando o seu padrão bíblico. A ordem do culto não visa engessá-lo, mas norteá-lo para que seus objetivos de adoração e edificação sejam alcançados. Por isso, aprendemos a respeito da importância da ordem do culto, a diversidade e a exposição das Sagradas Escrituras. Estamos aqui para prestar a Deus o verdadeiro culto, compromisso, com responsabilidade, com a palavra de Deus, com louvores. Tanto você que vai estar na frente do trabalho tem que ter temor,
tem que ter respeito, tem que ter reverência. Quanto você também que vai estar sentado no banco, adorando e reverenciando o Senhor. Então, quem vai estar ministrando a palavra tem que ter temor para pregar genuinamente a palavra do Senhor, para os louvores que sejam espirituais, que venham alimentar a nossa alma e não movimentar o nosso corpo. E você que vai estar sentado, prestando culto a Deus, precisa ter reverência, temor, compromisso, responsabilidade, para que você possa receber a palavra de Deus e acreditar e confiar, independente de quem vai estar pregando, se é famoso, não é famoso, se canta bonito ou não canta bonito. Você precisa adorar a Deus, independente de quem vai estar na frente. Te pergunto, será que é assim que acontece? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, viu? Mas pergunta a você o seguinte: gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas já vou avisando, viu? Não terminou ainda. Por quê, pastor? Chegou a hora da nossa dinâmica e a dinâmica está sensacional. Sem demora, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 11, que traz por título: a doutrina deve fazer parte do culto. Pode se preparar, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 11, na terça-feira estou a lição número 12, pois postamos nossos vídeos com uma semana de antecedência. Para você ver, estou gravando essa dinâmica no dia 4 de março. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 11 dos jovens do primeiro trimestre 2024, que traz por título: a doutrina deve fazer parte do culto. Presta bem atenção. Já que nós estamos falando acerca do culto, de como deve ser o culto, vou passar para vocês agora duas dinâmicas, tá bom? Que você pode realizar tanto no início, no meio ou no final. Depende do seu tempo e da sua organização. Mas presta atenção. Para a primeira dinâmica, você só vai precisar fazer o seguinte: 2 cartazes semelhantes a esse. Semelhante com relação ao conteúdo e não à boniteza, viu? Eu sei que você consegue fazer um cartaz mais bonito do que o meu. O que você não pode é deixar de fazer sua atividade por causa dos seus cartazes. Observe. No primeiro cartaz você vai estar escrevendo culto de doutrina. Olha, culto de doutrina. No segundo cartaz você vai estar escrevendo. No segundo cartaz você vai escrever cultos evangelísticos. Tá bom? O culto evangelístico. Ah, pastor, aqui é chamando culto de portas abertas. Fique à vontade. O importante é o seguinte: você vai fazer um cartaz com o culto de ensino, culto de doutrina, culto da palavra, não sei como é chamado na sua igreja. E faça também um segundo cartaz com aquele culto público. Muitas igrejas chamam culto público, culto de portas abertas ou culto evangelístico. Fique à vontade. Mas você sabe que existe essa diferença. Culto público é uma coisa, culto de ensinamento é outro. Eu não sei se é assim que funciona na sua igreja, mas na Assembleia de Deus tem essa diferenciação, tá bom? Você vai estar escrevendo 2 cartazes, semelhante a esse. Você também vai precisar escrever as principais características de cada culto. Olha, não é a liturgia do culto, são as principais características do culto de ensino e de portas abertas. Isso mesmo, você vai estar pegando um pedacinho de papel ou post-it, as principais características do culto de portas abertas ou culto de ensinamento e vai levar para a sua turma. Tudo misturado, entendeu? As principais características do culto público.
Escreveu aqui. As principais características do culto de ensinamento. Vai escrever, misturar tudo e vai levar para os seus alunos. Chegando lá, os cartazes vão ficar expostos na sala de aula para que todos possam visualizar culto público, culto evangelístico, e você vai estar distribuindo para os seus alunos esse pedacinho de papel contendo as características. Logo, cada aluno vai precisar pegar a característica, fazer a leitura e depois você vai estar questionando. Júnior, mas essa característica que você pegou refere-se a um culto público ou um culto de ensino? A um culto de ensino. Excelente. Vai vir e vai colar no lugar aqui. Culto de ensino. Pronto, Maria, faça a leitura do seu. Maria vai fazer a leitura, vai explicar e após você questiona. Maria, essas características se referem a um culto evangelístico ou um culto de doutrina? É um culto evangelístico. Então vem cá, por gentileza, e cola. E assim sucessivamente. Com isso, você vai ter um cartaz sensacional, com as principais características do culto evangelístico e as principais características do culto de doutrina. Tá bom? Pastor, pelo amor de Deus, me ajude. Quais são as principais características? Calma, vou passar para vocês agora. Agora, por gentileza, pega aí caneta e caderno, que eu vou estar passando para vocês agora as principais características de cada culto, tá bom? Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 739 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slides, videochamada, despertador, artigos, explicações, resumos, cartazes, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre, ideias de lembranças, simulados. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Agora, por gentileza, pegue aí caderno e caneta para que você possa fazer suas anotações. Observe, vou passar para vocês aqui agora as principais características do culto de ensino. Observe. Primeira característica, enfoque no ensino e na explanação de princípios teológicos e doutrinários. Segundo, utilização de estudos bíblicos, sermões expositivos e análises detalhadas de textos sagrados. Terceira característica, ênfase na compreensão e interpretação correta das Escrituras. Quarta característica, oportunidade para os membros aprofundarem sua compreensão da fé e fortalecerem sua convicção religiosa. Quinta característica, pode incluir debates teológicos, exposição de credos e doutrinas fundamentais da fé cristã. Sexta característica, louvores das harpas. Sétima característica, um momento maior de oração. Você vai estar pegando essas características e colocar no pedacinho de papel e vai levar para a sua turma. Continuando agora com as características do culto evangelístico. Pega caneta e lápis para fazer suas anotações. Primeiro, foque na evangelização e no compartilhamento da mensagem religiosa com pessoas não crentes. Segunda característica, utilização de testemunhos pessoais, mensagens de apelo e apresentações claras do Evangelho. Terceira característica, ênfase na salvação e na conversão dos presentes. Quarta característica, inclusão de convites abertos para aceitar a fé ou se comprometer com ela.
quinta característica, oportunidade para os não crentes aprenderem sobre a religião ou cristianismo e considerarem sua relevância em suas vidas. Sexta característica, louvores gerais. Sétima característica, orações curtas. Essas são as principais características do culto evangelístico. Você concorda comigo ou discorda? Deixa aqui nos comentários. Então, você vai estar pegando essas principais características, você pode acrescentar, você pode tirar, fique à vontade. Aqui é tão somente uma sugestão de atividade que você possa realizar com a sua turma. Agora, você vai estar escrevendo essas características num pedacinho de papel, vai distribuir para os seus alunos, cada aluno precisa ler, explicar e depois você questiona. Júnior, essa característica é do culto evangelístico ou do culto de ensinamento? De ensinamento. Então você vai lá e coloca no culto de ensinamento. Após esse momento, vocês terão 2 cartazes excelentes para compartilhar nas redes sociais, nos grupos, onde vão estar as principais características do culto de ensinamento e as principais características do culto evangelístico, tá bom? Te pergunto, gostou, não gostou? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas se gostou, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família, porque aqui o alimento é forte. Eita glória! Mas agora, sem demora, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 11 dos jovens, que traz por título: a doutrina deve fazer parte do culto. Presta bem atenção como realizar essa segunda dinâmica, tá bom? Você vai precisar o seguinte: você vai precisar levar para sua turma um bombom, um chocolate, uma caixa de bis, deixa Deus te usar, viu? Mas é necessário você levar algo para presentear o seu aluno. No mínimo, 2 presentes, tá bom? Pode ser 2 caixas de bis, fica à vontade, deixa Deus te usar. Por quê? Quando chegar na sua sala de aula, você já pode aplicar essa dinâmica da agora. E deixa a primeira dinâmica por último, tá bom? Então essa dinâmica você vai estar aplicando no início, e a primeira dinâmica que eu passei para vocês podem aplicar no final. Por que isso? Você vai estar apresentando à sua turma o seu brinde. Olha só que eu trouxe aqui para vocês. Agora aqui é um presente. Só vai ganhar o aluno que acertar falar toda a liturgia do culto de ensino. O que é que acontece no culto de ensino? Olha, o que é que acontece no culto evangelístico? Ele vai precisar falar a liturgia do culto. Mas tem o seguinte, se errar qualquer coisa, não ganha nada. O aluno vai precisar vir à frente e falar toda a liturgia do culto. Agora, cada igreja tem sua liturgia. Por exemplo, normalmente na Assembleia de Deus, qual é a liturgia do culto de ensinamento? Preste atenção, viu? Oração de 1 hora ou meia hora. Após isso, levanta-se da oração. O pastor pode ou não pode fazer oração para iniciar o culto, depende de igreja para igreja. Após isso, é cantado 2 hinos da harpa cristã. Em seguida, leitura oficial da palavra, depois oração pela palavra. Em seguida, tem igreja que canta mais um hino para tirar as ofertas e tem igreja que já inicia também a ministração da palavra. Depois de uns 40 minutos, 50 minutos, para encerrar o culto, o pastor vai estar dando os avisos. Após os avisos, vem a oração para encerrar o culto e depois a bênção apostólica. Normalmente, essa é a liturgia de um culto de ensinamento na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu não sei como é na sua igreja ou se tem alguma diferença, tá bom? Então, se o aluno falar essa liturgia corretamente, como acontece na sua igreja, você vai estar presenteando a ele. Agora, se ele errar qualquer coisa, você não dá presente nenhum. Tá bom? Você pode chamar até outro aluno para participar. Depende do seu tempo e da sua organização. Após isso, você vai chamar também o aluno para falar qual é a liturgia do culto evangelístico. Normalmente, na Assembleia de Deus, acontece da seguinte maneira. Um período de oração mais curto. Normalmente, quando você chega na igreja, já deve ficar de joelho e logo após você levanta, tá bom? Normalmente é assim, um período de oração curto para iniciar. Após isso, o pastor toca na sineta, todo mundo se levanta, faz a oração inicial para dar início assim a um culto. Após, canta-se também louvores da harpa cristã de 1 ou 2 hinos para iniciar o culto. Depois é feita a leitura oficial da igreja. Após uma oração, e em seguida começa a fazer a distribuição das oportunidades para departamentos, para os irmãos testemunharem. Após isso, no meio do culto, alguma pessoa terá a oportunidade para estar louvando e assim tirar as contribuições.
E após esse momento, faz uma oração apresentando a Deus o pregador. E o pregador vai estar ministrando a palavra de Deus. Quando o pregador termina de pregar, o pastor ou dirigente da igreja assume agora a direção, passa os avisos da igreja, faz a oração. Lembrando, viu? O pregador pode ou não fazer o apelo. Depende muito do pastor. Então, o pregador prega, depois faz o apelo, passa o microfone para o pastor presidente ou quem está na direção do trabalho. Ele vai passar os avisos, fazer a oração para encerrar o trabalho e, após isso, dar bênção apostólica. É mais ou menos assim que acontece a liturgia do culto evangelístico. Então, seu aluno vai precisar falar toda a liturgia do culto de ensino e do culto evangelístico. Quem acertar vai estar ganhando aquele brinde todo especial. Eita glória! Quero saber, e você, será que você acerta a liturgia do culto na sua igreja? Tem pessoas que não acertam não, viu? Mas quer saber o seguinte, gostou, vai fazer, vai modificar, fica à vontade, meus irmãos. Aqui é tão somente uma ideia, uma sugestão de atividade que você pode realizar com a sua turma. Só peço o seguinte, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. A paz do Senhor, até a próxima aula, se Deus assim permitir.